Raquel Fontinelli! Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontinelli e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. De quem? Ah, vocês já viram na capa, né? Mas é da Mulher Maravilha! Vou mostrar pra vocês como que ficou linda essa peça. Olha isso! Uma super peça. Ela ficou com mais de 35 centímetros e eu vou ensinar passo a passo todos os detalhes dela, tá? Ah, tem uma coisinha que na hora de gravar eu acabei perdendo essa partezinha, mas é muito pequenininha. Eu vou explicar pra vocês. Dois rolinhos que eu fiz comprido pra essa parte aqui do cabelo, ó, dos dois lados, tá? Então eu fiz sem medida e depois que eu coloquei o cabelo, que ela já tava pronta praticamente, eu coloquei dois rolinhos só pra dar esse movimento aqui, tá? Foi a única parte que a gente perdeu nesse vídeo, então ele tá completíssimo com todos os detalhes dessa peça. Vocês vão adorar as técnicas, eu tenho certeza. Por elas, vocês vão conseguir fazer muitos personagens, tá? Meninos e meninas, com essa técnica vocês conseguem fazer todos. Ah, gente, uma coisa que eu não posso esquecer. O que faz a diferença da qualidade da peça, além, né, de alisar, do acabamento? As massas Raquel Fontinelli! Não esqueçam de experimentar as massas Raquel Fontinelli. Além da qualidade ser maravilhosa, ela tem uma textura lisinha, macia, muito gostosa. As vendas das massas é no site, o endereço tá aqui na descrição também, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp ou no e-mail que a gente responde prontamente. Assim, demora um pouquinho, mas a gente responde. Bom, pessoal, uma coisa muito importante, deixa eu colocar a pecinha aqui, que eu queria falar com vocês também, é que eu tô super sumidinha, já vai fazer umas 3 semanas, né? Tô morrendo de saudade de todos vocês aqui do canal. Quero agradecer imensamente a paciência de vocês, tá? Queria estar aqui todos os dias, queria, mas eu tô fazendo o possível pra ter aulas de qualidade em menor tempo, tá? Ainda tô me adaptando com o Bebezo, com a casa, com as mudanças. Agora a gente tá fazendo reforma no ateliê. Tô vlogando tudo pra mostrar todos os passo a passo pra vocês, tá bom? Quero que vocês vejam o antes, o durante e o depois. Vai ficar lindo, quero deixar bem bonitinho pras minhas alunas, porque vocês merecem com certeza. Bom, eu falo super rápido, né? O Alisson às vezes fica aí na câmera, tipo, fala mais devagar. Mas eu ainda vou conseguir ser mais calma, eu prometo. Bom, pessoal, vamos aprender? Bora lá! Bom, pessoal, vamos iniciar a aula. Nós vamos iniciar pela cabeça. Nós vamos precisar de uma bolinha de 75 milímetros e 450 gramas de massa, tá? Então, aqui eu já fiz uma bolona, né, com a massa. Eu vou dar uma apertadinha na bancada, tá? Já pra facilitar o nosso trabalho. Lembrando que as massas utilizadas são as massas Raquel Fontinelli. Experimente no site, tá? Entre no site www.raquelfontinelli.com.br e conheçam a qualidade, ela é maravilhosa. Ó, então eu vou apertando e girando, porque como é muita massa, na mão fica desconfortável, tá? Então eu prefiro vir aqui na bancada e fazer isso. Giro até chegar na metade da bola. E agora eu vou subir todo o excesso. Se vocês quiserem, ó, usar a bancada pra fazer isso, pode usar. Ou na mão, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Vai subir todo esse excesso de massa. Quando chegar aqui na bola, a gente já vai fechar pra evitar o ar, tá? Ó. Eu puxo de fora pra dentro. Rolo na bancada pra subir mais essa massa e fecho novamente aqui. Sempre de fora pra dentro, tá? Vamos alisar.
Agora, nós vamos furar, tá? Várias vezes até chegar na bola de isopor e vamos chupar esse ar, tá? Então, vocês vão vir aqui na bola e vai sugar. Faz isso várias vezes pra tirar todo o ar dentro da bola. Isso evita que deforme quando essa cabeça secar. Ó, perceba que quando a gente faz isso, que a gente suga todo o ar que tem na bola, fica até umas deformidades na bola. A gente tem que vir e alisar de novo, tá bom? Esse é um passo super importante para não deformar, não dar aquelas bolhas de ar na nossa peça, tá? Então, alisa. Aqui embaixo, ó, eu vou afinar como se fosse uma coxinha, só para tirar todas essas marcações aqui de baixo. E depois eu subo com a massa novamente, tá? Então, ó, como é uma bola muito grande, ela fica meio desconfortável na mão, mas não é impossível de trabalhar, tá? Ó, então eu venho aqui e tiro o excesso da massa, ó. E agora, volto a massa pro lugar. E aí, evita aquele trabalho de ficar alisando, tá? Então, agora é só tirar todas as marcações aqui, escolher o melhor lado pra ser o rostinho. Com o rolo, eu vou vir aqui, ó, e eu imagino mais ou menos a bola acaba aqui. No final da bola, eu vou marcar, tá? Então, eu marco de uma lateral à outra, ó. Pode marcar forte, tá? Então, é tipo de uma orelha a orelha. Marquei. Vou vir com essa parte da mão aqui, ó, que essa parte eu falo sempre que é a parte mágica da mão. E a gente vai alisar pra tirar esse degrau. A gente vai deixar ele mais uniforme, mais redondinho, tá? Então, venho, ó, e tiro. Faço isso de um lado e faço do outro. Como é uma peça muito grande, às vezes a gente não sova muito bem, tem dificuldade, né, de fazer a bolinha perfeita. Então, pode acontecer de ficar meio rachando. Então, ó, eu venho aqui, olho, tá, os meus dedos e aliso, passo a mão molhadinha e isso deixa a massa bem lisinha. Em peças grandes, eu gosto de fazer isso, porque às vezes a gente nem tá vendo que tem alguma imperfeição e pode acontecer de rachar quando seca, né? Então, aí, quando eu faço isso, eu umedeço a massa e tiro tudo aquilo que eu nem tô vendo às vezes, mas eu já evito, sabe? Prefiro evitar a fadiga. Ó. Vou vir com o marcador de boca, vou marcar bem no centro, ó. Centro da cabeça. Marco. Marquei. Vamos fazer duas bolinhas, tá? É pra orelha, então vocês vão fazer o tamanho que vocês preferirem. Vai vir aqui, a gente vai vir aqui na linha dos olhos, mais ou menos no centro da cabeça. E vamos colocar as orelhas. Eu sempre olho aqui, ó, na parte de cima pra ver se tá alinhada, tá? Vem com o pincel modelador e faz um furinho aqui. Dessa maneira. E a gente vai deixar secar, tá? Essa cabeça tem que secar pelo menos 2, 3 dias pra gente voltar a trabalhar com ela. Pro corpo da Mulher Maravilha, nós vamos utilizar uma bolinha de 50 milímetros e eu aperto ela, tá? Eu achato, deixo ela mais magrinha. Vamos precisar de 120 gramas de massa. Vou dar uma achatadinha aqui também. E vou encapar a bolinha de pé, tá? Coloco a bolinha aqui de pé, aperto e vou subir o excesso de massa. E aqui é muito simples, muito normal. A gente vai subir em formato de coxinha, tá? Então, ó, o mesmo processo da cabeça. Tampa pra evitar as bolhas de ar. E
e continua subindo em forma de coxinha. Ó. Aqui embaixo, pra não ficar tão gordo, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim um movimento de coxinha pra baixo, tá? Aí dessa maneira eu vou tirar todo o excesso aqui, ó, que tá nessa massa, que tá na bola, tá bom? Até porque, ó, vai vir a roupa dela, né? Então a gente não precisa de muito excesso aqui embaixo. Então eu tiro, senão ela vai ficar muito gorda, tá? Ó, alisei novamente. Gente, o Enzo vai ter participação especial nessa aula, que ele tá aqui do ladinho conversando. Ó, venho aqui e faço uma cinturinha acima da bola, tá? Então, ó, aperto aqui. E aqui eu já vou tirar o pescoço. Então, eu venho, ó, e rolo, tá vendo? Já pra ir formando o pescoço, tá? E agora é só questão de ajeitar. E agora a gente vai vir modelando o corpo, tá? Da maneira que vocês acharem que fica melhor. Eu gosto da cinturinha bem fininha. Então, eu afino a cintura e vou dando um jeitinho aqui, ó. Tá torto, então a gente vai ajeitando, tá? Vamos fazer duas bolinhas de 2,5 gramas para fazer o peito dela. Então, eu venho aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro depois do ombro, coloco a bolinha e venho com o dedo, ó, na diagonal e aperto assim, tá? Faço isso com os dois. É um fofinho, mas eu quis colocar um peitinho porque eu acho que vai dar um tchan, tá bom? Então, ó, aperto pra ficar mais natural, né? Ó. E agora a gente vai alisar. Venho aqui, ó, com o pincel modelador e vamos alisar tudo isso e deixar sem nenhuma emenda. E aí depois a gente deixa secar de um dia pro outro pra continuar trabalhando nessa peça, tá bom? Bom, pessoal, pro sapato dela, nós vamos utilizar, ó, uma bolinha de 4 centímetros de diâmetro. Eu não tô passando peso agora pra vocês, porque a minha balança acabou de pifar e eu estou sem, preciso de uma balança urgente. Ó, eu faço um rolinho gordo, tá? Eu vou vir aqui e vou marcar somente na frente do rolinho. Então, fica dessa maneira. Vou colocar o rolinho de pé e vou achatar na minha bancada, tá? Então, eu achato tanto na lateral como no comprimento. E aí, eu venho aqui, ó, e vou alongar um pouquinho, ó, rolo e vou alongando, puxando essa massinha pra frente pra formar a botinha dela. Fica assim. Eu venho aqui na parte de cima, ó, e eu vou abrir, que vai ser aonde vai encaixar a perninha, tá? E aí eu aliso tudo, pra não ficar marquinha de dedo, nada. Vamos fazer os 2 pezinhos e deixar secar. Tem que estar bem seco pra gente poder utilizar e montar a peça. Pra fazer a perninha, nós vamos precisar de uma bolinha de 4 centímetros também, tá? De diâmetro. Uma bolinha da massa pele. Aqui eu gosto muito de utilizar a pele boneca das massas Raquel Fontinelli, tá? Eu faço um rolinho de 7,5 centímetros, tem esse rolinho. Vou vir aqui, ó, não é na metade, porque ela já tá com a bota quase no joelho. Então, eu deixo um dedo aqui da ponta e marco um dedo acima. Então, eu marco só de um lado, ó. E eu marco tanto com o dedo pra direita como pra esquerda, tá bom? Venho aqui e vou fazer assim, ó, uma puxadinha, uma marcação bem de leve pra fazer o joelhinho. Mas é bem de levinho mesmo, porque é um estilo fofinho. E nessa ponta eu vou dar uma afinada assim, pra caber dentro da bota, tá?
Vou pegar um palito de churrasco, molhei a ponta dele pra ele deslizar na massa. E nós vamos colocar, ó, girando, tá vendo? Segura com cuidado a perninha e vai girando, 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 ó. Dessa maneira. E essa parte nós vamos encaixar na bota. Mas nós vamos utilizar só quando a peça tiver, quando a perninha tiver mais ressecada, tá bom? Pra gente encaixar na bota. Eu tô aqui já com as duas perninhas encaixadas, eu só colei na minha bota, tá? Aqui depois, ó, vai o acabamento em branco, porque vai ficar aparecendo mesmo isso aqui. E a minha, ó, já tá extremamente seca, tá? Então, vocês vão fazer as duas e deixar secar muito, muito, muito. Vamos espetar numa base de isopor. Numa base velhinha mesmo. Aqui. Ó. Então, vamos voltar para nossa boneca. Aqui eu já grudei a cabeça no corpo com cola branca mesmo, tá? E deixei secar bem pra gente continuar a trabalhar nela. Vamos pegar os pezinhos. Reparem que aqui tem um pedaço de isopor. Eu venho aqui no corpo, ó, e já furei, tá vendo? Eu fiz os 2 furos, eu vim aqui, medi aonde que entra o palito e furei, pra ficar mais fácil. E agora a gente vai passar cola e colar no corpo. Passei cola e vamos encaixar. Vamos encaixar aqui. A peça não tá cabendo inteira na câmera, porque ela é enorme. Eu vou tirar ela da base daqui a pouco, tá bom? Ó, nós vamos pegar aqui um pedacinho de massa. Tô sovando. Eu poderia colocar essa perninha depois que a gente colocasse a calcinha nela, tá? Mas eu acho que o acabamento vai ficar melhor se eu colocar a perninha, dar o acabamento bonito e depois vestir ela. Mas se vocês acharem mais fácil colocar a calcinha primeiro, fiquem à vontade. Eu acho que dessa maneira que eu tô fazendo, o acabamento vai ficar mais bonito. Aqui, ó, peguei sem medida um pedaço de massa pra mim preencher, ó, entre as pernas, tá? A perna e o quadril. A minha boneca ficou muito bunduda com essa bola que eu utilizei. Então, se vocês quiserem utilizar uma bola menor, um tamanho menor, podem utilizar que também vai dar certo, tá? Ela vai ficar mais magrinha. A minha, eu fiz quadrilzuda. Mas tá uma graça, gente. Ó, coloco aqui a massinha, que vai dar, né, uma firmeza. Já vou tirar da base. Ó, isso. E aí, a gente vai ter que passar a aguinha e emendar tudo isso com pincel modelador. Ó, que eu faço o acabamento por dentro e por fora. Não pode ficar, tá vendo que aqui tá um calombo ainda? Não pode, tem que descer bonitinho, como se tudo tivesse feito, né, de uma maneira só, sem emenda. Ó, assim. E aí, a famosa emenda que eu sempre mostro pra vocês, que não é difícil, mas que tem que ter um capricho pra ficar bem bonitinha. Então, eu sempre, ó, rolo o pincel e puxo a massinha, sempre faço isso, mostro, né, todas as vezes pra vocês. E depois eu vou passar água nos meus dedos, ó, e vou sumindo com toda essa emenda, tá? Esse aqui é um trabalho que a gente tem que fazer com calma pra ficar perfeito. Eu vou fazer e depois eu venho e mostro pra vocês. Já alisei tudo, tá até molhadinho, ó. A gente vai deixar reservado e vamos modelar os braços. Para os bracinhos, nós vamos fazer 2 bolinhas de 3 centímetros, tá? 30 milímetros de massa. Eu vou fazer um rolinho, tá? Um rolinho de 7 centímetros. E aí, aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros da ponta, vou girar. Eu giro, neste momento, o rolinho todo, tá? Então, ó, giro, tiro
Eu coloco a mão na diagonal para tirar aquele calombinho que fica aqui, só para ficar fininho. Aperto essa mãozinha, tá? Ó, então aperto. Aqui eu já vou vir e vou fazer um biquinho, ó, na mão, onde que vai sair o dedão, tá? Já faço isso e já afino aqui a ponta, que aqui vai ser onde vai sair os dedos. Fica dessa maneira. Vou cortar, ó, reto e em V, naquele biquinho que a gente fez. Vocês vão pegar uma estaquinha de agulha, a minha não está aqui, eu vou usar o cabo do pincel, que é pra vir aqui, ó, girar. Eu aperto aqui o meu dedo e empurro o dedão, ó, assim, dessa maneira, tá? Porque o nosso dedão sempre fica, não fica assim, ele fica mais pra dentro da mão. Então, apertei, dou o formato do dedo, aliso aqui, aonde que tá reto. Vou vir com a esteca de faca e vou marcar o meio, meio novamente e meio novamente. Eu achei que o dedinho, ó, ficou muito grande, então eu tiro. Aliso e faço a marcação aqui, do lado de dentro também. Dou uma ajeitadinha. E o movimento da mão. Venho aqui, ó, com a mão reta, né? Na palma da minha mão. E no meio eu vou marcar, ó. Então, eu marco. Tiro um pouco as marcações alivio aqui, ó, as marcações. E vou dobrar o cotovelo dela. E aí, aqui já dou uma beliscadinha, ó. Pra fazer o cotovelo. Fica assim. Faz os dois braços com cuidado para fazer a mão direita e a mão esquerda. Para a roupinha dela, eu abri um pedaço de massa vermelha. Vou usar aqui uma agulha para fazer a frente da roupa dela, tá? Então, o decote, que é assim, ó. E eu faço a mão livre mesmo. Ó. Aliso e nós vamos colocar na bonequinha. Vou vir aqui e vou posicionar aqui no corpinho, tá? Passei a água e venho grudando, ó. Eu acho que dá até pra cortar aqui um pouco a barra, pra evitar ficar muito grosso depois, na hora de colocar a calcinha dela. Vou cortar. E vamos dar a volta, ó. Eu passei água na massinha vermelha. Esse vermelho que eu tô usando é o vermelho vivo, tá? Das massas Raquel Fontinelli. Ó, venho aqui, eu gosto de rasgar. Por quê? Porque a emenda fica mais fácil, sabe? De emendar, fica mais perfeita. Não fica aquele calombo. Então, eu rasgo a de baixo. Aqui eu vou passar um pouquinho de água pra grudar, ó. E vou rasgar a de cima, ó. Venho rasgando, tá vendo? Tá vendo que já vai morrendo aqui a emendinha? E aí, agora a gente alisa. Ó. Passa a água e vai alisar e tirar toda essa emenda. Aqui na barra, nós também vamos vir, ó, e morrendo assim com a emenda, pra não ficar depois um degrau aparecendo, tá? Então, a gente vem, ó, vem morrendo com toda a emenda. E depois eu dou uma alisada, passo a mão aqui, o dedo molhado na água
e aliso e tiro essas marcas de pincel. Vamos deixar secar um pouquinho, não se preocupem com essas manchas vermelhas, depois a gente passa lencinho umedecido e tira tudo. Agora nós vamos fazer a calcinha dela. Eu vou disponibilizar esse molde lá no blog. O blog mudou de endereço, eu vou deixar o endereço aqui no vídeo e na descrição. Vocês cliquem e vão lá pegar o molde, tá bom? Então eu cortei na massa azul. Vamos pegar aqui a nossa bonequinha e vamos vestir a calcinha nela, tá? É uma carçolinha mesmo, pessoal. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de água pra segurar na frente, tá? Então, ó, segurou, bonitinho. Vamos passar aqui, ó. Perfeito. E dou uma puxadinha aqui atrás. E vamos passar água também, ó, pra grudar, tá? Ela tem um cinto bem largo na cintura, que vai tampar depois essa emenda da calcinha e da roupa, tá? Ó, aqui na lateral, eu vou dar uma puxadinha se for necessário, tá? No meu caso aqui, foi necessário dar uma puxadinha, então eu dou uma puxadinha pra poder emendar, ó. Passo a água e vou emendar. Dos dois lados. Aí. Passa a aguinha e emenda tudo. Essas sujeiras que tá de massa vermelha, a vermelha e a preta geralmente mancha muito, porque elas são muito pigmentadas, tá? Aqui eu não misturei elas com natural, mas eu aconselho vocês a misturarem com a massinha natural, que 1 kg dá pra fazer 2 quilos. Ó. Alisa dos dois lados e a gente vai deixar essa peça secar para continuar mexendo com ela. Eu vou subir aqui, ó, a borda da calcinha, tá? E vou sumindo também, porque vai vir depois o cinto e eu não quero que fica essa textura, tá? Quadrada ali. Então, eu vou sumir, passo a água pra tirar a textura do pincel. E faço isso na volta toda. Eu vou cortar aqui o cinto da Mulher Maravilha. Vou deixar pra vocês o molde também lá no blog, tá? E eu corto, ó, com uma agulha. E eu gosto muito do resultado, do acabamento da agulha. É super prático, ó. Só ajeitar. Passei água no cinto e nós vamos colar, ó, entre a emenda, tá? Da blusa e da calcinha dela. Então, eu venho, ó, escondendo a emenda toda. Quando chega aqui no meio, eu vou puxar, tá vendo? Eu rasgo. Faço a mesma coisa com o outro lado, rasgo, e aqui eu vou emendar. Pessoal, eu esqueci de falar pra vocês que a minha cabeça tá toda feia assim, atrás, porque eu tirei o excesso de massa, tá? Depois que eu modelei a cabeça, eu achei que ela ficou muito pesada e eu vim e tirei todo o excesso de massa aqui de trás. Eu recomendo que vocês façam isso, que além de economizar massa, tira um pouco do peso da cabeça, tá? E aí, como vai o cabelo, a gente nem se incomoda com essa coisa feia aqui. Com o mesmo amarelo ouro, tá? Esse aqui é o amarelo ouro das massas Raquel Fontinelli. Nós vamos recortar a parte, o detalhe do peito dela, tá? Então, eu venho, ó,
com a agulha também, recorto. Vou deixar o molde no blog, todos os moldes utilizados, ó. E agora, sempre quando a gente usa agulha pra recortar, eu venho, ó, dando batidinhas na volta pra tirar aquele aspecto, né, meio arrepiadinho assim. Passei água no símbolo e vamos posicionar aqui, ó. Vamos abrir uma massa branca e vamos cortar o detalhe da bota, tá? Vamos cortar 2 vezes, usando esse molde. Cortei o molde do detalhe da bota. Nós vamos posicionar, ó, aqui em cima da bota, tá? Eu passo água, porque as massas são bem fresquinhas. Me contem aí nos comentários quem já experimentou as massas Raquel Fontinelli, o que vocês acharam, se gostaram, me contem tudo, tá? Quero saber o que vocês estão achando. Eu super amo, né? Ó, e a gente faz a mesma coisa, alisa na emenda, pra ficar com acabamento legal. Aperto bem aqui, ó, na bota, pra não, sabe, secar e soltar. Coloquei meio palito de cada lado e agora eu vou vir e colar os braços, tá? Então, eu passo cola branca, que eu tô usando cola da Tec Bond, e eu vou posicionar os braços na posição que a gente escolher, tá? Assim, eu vou deixar secar um pouquinho essa cola para depois a gente melhorar essa emenda aqui do pescoço. Já deixei secar aqui os braços que a gente colou. Eu vou pegar um rolinho do mesmo tom de massa. É sem peso, tá? Sem medida. É o suficiente para tampar a emenda do bracinho. E aí, nós vamos colocar e vamos sumir, ó, com a emenda, tanto de um lado como de outro, tá? Passa a água e vai alisar com o pincel modelador. Aqui eu já pintei as partes amarela, já pintei em dourado e fiz as estrelinhas. Eu fiz na mão mesmo com o pincel 00 da Condor, tá? Abri aqui, ó, um pedaço de massa irregular. Aqui o meu ficou todo pintadinho do dourado da mesa. Eu abri mais ou menos, ó, como se fosse um triângulo, tá? E eu vou vir aqui com o meu dedo, ó, e eu vou marcando os cabelinhos, tá? E aqui é só pra dar uma base, porque a gente vai encapar a cabeça, vai, né, encaixar o cabelo na cabeça, vai perder algumas marcações, tá? Isso aqui é só pra dar um volume inicial. Então, ó, percebam que eu venho com o meu dedo, ó, eu rolo e marco, tá? Esse dourado aqui, depois eu tiro com lencinho umedecido. Vou vir aqui com a nossa boneca e vou encaixar. Vou ver a altura mais ou menos, ó. Tem que ser de orelha a orelha. E aí, eu grudo e venho puxando até a frente. Isso aqui é a mesma coisa, tá? A única coisa que é diferente do que a gente já tá acostumado a fazer é o tamanho. Mas é a mesma coisa da gente fazer uma lembrancinha, um topo de bolo. A técnica do cabelo é a mesma. Sobrou um pouco aqui na frente, eu vou cortar esse excesso, tá? Ó.
Eu peguei uma quantidade de massa sem peso, o suficiente para vir de orelha a orelha, fiz um quibe grande e achatei. Achato mais as beiradas do que aqui, ó, deixo mais gordinho. E eu vou posicionar onde terminou o meu cabelinho, e aí eu vou colocar aqui, ó, de orelha a orelha. Pessoal, eu vou ter que tirar a cabeça da minha boneca pra mim continuar gravando pra vocês. Aí, agora sim. Agora fica mais fácil de vocês verem, né? Depois eu colo de novo, ó. Então, eu fiz assim, vou abaixar um pouco esse volume aqui na frente, tá? Só pra não ficar aquele degrau aqui. E faço a mesma coisa aqui atrás, tá? Gente, tá branco agora porque eu passei amido de milho pra não grudar a massa na bancada enquanto eu tô trabalhando, tá bom? Vou vir aqui, ó, com uma esteca de agulha, o cabo de um pincel e vou arrastar a massa, ó. Eu arrasto pra unir tudo isso. Rolo e arrasto, puxando mesmo a massa, ó. Assim. Vamos passar água e emendar tudo isso aqui. Eu abri um pedaço de massa amarela e com o molde da tiara dela, ó, eu vou cortar. Venho aqui, ó, na cabeça, bem no meio, e eu vou apertar, tá? Pode ser com o dedo ou pode ser, ó, com o pincel modelador. Fazer um Vzinho pra meio que entrar a tiara aqui, tá? Então, ó, a gente aperta aonde que ela vai entrar. Pro cabelo ficar meio que caindo em cima dela. Aí fica um efeito bonito, tá? Aí. Então, eu apertei. E eu vou descer aqui, ó, apertando um pouco a lateral do cabelo. Pra mim ter esse efeito do cabelo caindo em cima da tiara. Tá? Venho aqui. E vou encaixar esse amarelo em cima. Finalizamos o cabelinho, agora a gente vai pintar o olho. Eu pego aqui um boleador, molho no branco, venho aqui, ó, no final da boquinha e marco. Vamos deixar secar o branco. Pego um lápis, ó, e eu vou marcar aonde vamos desenhar a sobrancelha dela. Com a tinta preta e o pincel fininho, vamos desenhar a sobrancelha. Coloquei água na tinta para ela ficar bem aguadinha, pra gente fazer os cílios, tá? Então, ó, eu faço, contorno o olho e puxo os cílios. Com o giz pastel e o pincel, esse aqui é um que eu adoro, que é a série 423 da Condor, esse aqui é o número 6. Eu passo no giz rosa, tiro um pouco o excesso e venho, ó, e faço a bochecha. Eu gosto de vir no meio da testa e dar um pouquinho assim, ó, de saúde, sabe? Fica lindo. Aqui, quando secar o branco do olho, eu vou fazer a bolinha azul e depois a bolinha preta, então não tem segredo nenhum. Vou pintar a parte amarela de dourado e vou pintar uma estrela vermelha aqui e tá super pronta a nossa super Mulher Maravilha. Ficou imensa. Eu abri 2 tirinhas cinza e vou colocar aqui no pulso dela, que ela tem como se fosse
ela tem um detalhe aqui. Quando estiver seco, a gente vai pintar de prata, tá? E fica assim. E aí, pessoal, gostaram da aula? Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar lá na introdução do vídeo. Curta o vídeo, comenta e compartilha com seus amigos em todas as redes sociais pra gente ter muitas visualizações e eu fazer muitas aulas bacanas aqui pra vocês. Vocês querem? Diga aqui nos comentários se vocês querem. Ah, me conta também se vocês estavam com saudade de mim, né? Pra mim me sentir amada, né? Gostaram? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de hoje. Beijos criativos. Tchau, tchau.